Bom dia! Acabar com o passado, destruir o passado, deixar o passado para trás para criar um novo futuro. O que isso tem a ver com Páscoa, com Eostre e com você que é terapeuta? É porque eu estou falando sobre terapeutas de sucesso. O que isso tem a ver? Sandra, agora você pirou mesmo na batatinha. Não pirei não. Eu tô falando, Marley, que bom, parabéns pelo dia de ontem. Seu aniversário, arquiteta, Deia, um monte de gente já chegando para ouvir sobre esse tema genial. Genial. Porque eu quero saber, já comprou o ovo de Páscoa? Não comprou porque tá caro. E por que você tem que comprar ovo de Páscoa na Páscoa? O que a gente comemora na Páscoa? Me conta aí, o que você comemora na Páscoa? Muito bem, a ressurreição de Cristo. Mas a Páscoa é isso mesmo? É isso que se comemora na Páscoa? Ou já se comemorava antes? Já se comemorava antes. Muito bem, a passagem, dos judeus, do povo hebraico que saiu lá do Egito, onde ele estava escravizado, para ir para Israel, para ir para a terra prometida. É essa passagem que se comemora. Também não. Vem de antes, vem de muito antes, não muito antes, um pouquinho antes. Lembra das pragas do Egito? Pois é, a última praga, que foi a que liberou o pessoal de lá mesmo, era a morte do primogênito. E aí, dentro das casas hebreias, tinha que se sacrificar, um carneirinho sem nenhum problema, jovem, maravilhoso, com muita saúde, que eles iam comer naturalmente, porque os sacrifícios são feitos assim. No candomblé até hoje faz-se sacrifícios de animais aos deuses e se come, e se usa todo o animal, não é uma morte só sacrificial. E o que os judeus faziam com o carneirinho? O sangue dele era passado em cima da porta, para que quando a morte chegasse, a morte não entrasse naquela casa. Estava avisando, olha, aqui já houve um sacrifício. E só entrava na casa dos egípcios. E quando o filho do faraó morreu, ele falou, vai embora, gente. Já basta o prejuízo que vocês me deram aqui com esse tanto de praga, some daqui. Então, a Páscoa era esta passagem da morte sem levar a vida de ninguém que estava daquela casa, sem levar o primogênito. Essa palavra Pessa, que os judeus usam e comemoram agora, e é uma festa lindíssima, tem um jantar em que se come várias coisas diferentes e cada coisa que vai se comendo tem a ver com uma parte dessa história e vai se contando e cantando a história. Nas famílias tradicionais é assim que acontece. Eu já comemorei algumas vezes e de todas as festas eu acho a mais bonita, Eu adoro outras festas judaicas e adoro ouvir o shofar lá na hora do dia do perdão, do Yom Kippur. Gosto do Rosh Hashanah, gosto de tudo, mas assim, em termos de cerimônia, além de ser uma cerimônia que é familiar, não é na sinagoga, é toda familiar. É linda essa cerimônia do Pessa, desta passagem da morte, pulando as casas onde já tinha acontecido o sacrifício. Sandrinha, e o ovo da Páscoa? O ovo da Páscoa é uma outra história que vou contar bem rapidinho, só para você não ficar. Aí é de uma deusa nórdica
né, chamada Eostre, e ela chegava na primavera. Quando abria a primavera que se comemorava Eostre. Quando ela chegou lá, as crianças estavam ali e ela transformou um pássaro num coelho. Um pássaro que pousou nela, ela transformou num coelho. E as crianças acharam genial, pediram para ela transformar em outra coisa e ela foi transformando o bichinho em outro, em outro, em outro. Alguns dizem que o bichinho estava morto e ela ressuscitou esse bichinho. Aí vai depender do lugar que você vai ler. Mas ela comemora essa mudança de fase, né, da chegada da primavera, da abundância, né, das flores, da vida que volta, da vida que renasce. Então também é uma deusa do renascimento. E quando o catolicismo chega nesses grupos, né, que são pagãos, né, porque tem um outro tipo de religião, eles fazem uma mistura, né? Igual quando o povo africano veio para cá e eles tinham que honrar os santos católicos, também fizeram uma mistura, que é o sincretismo. Então, em vez de falar em Assã, se fala em Santa Bárbara, porque tem qualidades semelhantes. Por isso que hoje em dia mistura, mas quando eu compro um ovo, porque ficou, né, o pessoal presenteava com os ovinhos, ovo de galinha mesmo, cozido e pintado, ovos lindos, todos decorados, se presenteavam na época da chegada da primavera para lembrar essa mudança de vida, esse renascimento, essa transformação. E o que isso tem a ver? É porque esse é um momento onde no planeta se comemora isso. Ou seja, porque é um planeta católico cristão, ou seja, um outro lugar, um outro país onde se comemora Eostre, se está comemorando a vida, a renovação. Você, terapeuta, tem renovado a sua mentalidade? Tem deixado morrer aquilo que não é útil para você? Tem muita coisa. Lembra o que a gente falou terça-feira? Terça-feira eu falei do sofrimento, da dor, né, que se comemora tanto. Vale a pena? Vale, nenhuma pena vale. Nada vale a pena. As coisas valem pela consequência, pelo prazer. Fiquei acordada a noite toda, mas valeu a pena, porque os slides da aula ficaram sensacionais. Não, o que vale são os slides estarem sensacionais, não a noite que eu passei em claro. Devia ter feito antes para não ter que passar a noite em claro. Então não dá para a gente valorizar o sofrimento. E quando a gente fala em Páscoa, o que vem na tua cabeça? Vem essa história da morte passando nas casas e não levando o primogênito? Vem a passagem do povo hebraico do Egito para a Terra Prometida? Vem a ressurreição de Jesus vencendo a morte? Vem os ovinhos de Páscoa, que simboliza a chegada da primavera, onde a terra estava morta e ela renasce? Vem essa mudança de shift, essa mudança de forma que Eostre traz? Talvez não venha nada disso. Mas lá no teu cérebro reptiliano, lembra que eu sempre falo de 3 cérebros? Lá no Caverna Boy, isso é ativado. Então é um momento excelente para você ver o que eu preciso transformar, o que necessita renascer,
o que não está mais fazendo sentido na minha vida. Ontem eu estava conversando com uma dentista. E não só ela é dentista, como ela participa do Conselho de Odontologia. E é complicado para gente que é médico, que é dentista e até terapeutas menos um pouco. Mas médico e dentista, nosso atendimento é 1 a 1. Não tem como escalar. Tem como aumentar o preço, mas não tem como aumentar o número de clientes que eu atendo no dia. Senão eu vou fazer um atendimento de 10 minutos. O meu atendimento dura 50 minutos, como de qualquer outro terapeuta. O que eu faço para aumentar a minha renda, se eu tenho essa intenção de aumentar a renda? Quando eu chego aqui para frente, assim, é porque eu tô dando olá, tô acenando para as pessoas que estão entrando aqui na sala. O que eu tenho que fazer para aumentar a minha renda? Eu tenho que escalar isso. No meu caso, o que eu sempre fiz a vida inteira, porque eu dou aula desde o 4º ano de faculdade, 3º, né? Que eu era monitor dá muita aula, e depois eu virei professora adjunta. Mesmo na época que eu fui morar em Salvador, eu estava morando em Salvador acho que uns 4, 5 anos, fui dar uma palestra lá na Mansão do Caminho, e o Peixinho falou assim: nossa, você é médica? Eu falei: sou, porque eu falei alguns termos um pouco de médico, né, falando sobre chakras. E ele falou: você não quer dar aula na UFBA? Você gosta de propedêutica? Não gostava muito, mas falou em dar aula numa faculdade, eu chego a babar, adoro, né, tá com pessoas que estão se formando para passar experiências. E aí eu falei: ai, mas eu ainda não tô nem com CRM aqui e tal. Ele falou: passa lá amanhã, eu sou o chefe da cadeira de propedêutica na UFBA. E aí eu fui dar aula na UFBA. Lá fui eu dar aula na UFBA. A vida inteira eu dei aula. E quando você dá aula, você não dá aula para um, você dá aula para um monte. Lógico que na época do científico, né, 2º grau, eu dava aula particular, mas às vezes eu dava aula para 3 pessoas, aula particular. Eu já gostava de escalar naquela época, eu dava aula de matemática, eu dava aula de física, eu era muito boa nisso. Então, dar aula é uma forma de você escalar. Terapeuta atende muito em grupo. Sandrinha, como é que faz isso na internet? É uma outra mudança de fase. É uma outra transformação que, se você quer ser um terapeuta de sucesso, você tem que se atualizar. Você vai ter que falar aqui no Instagram, lá no YouTube. Você vai ter que dar entrevista, você vai ter que se mostrar para um número maior de pessoas. Mas agora já está abrindo, Sandra. Está abrindo, mas você quer continuar cuidando das pessoas que moram no seu bairro, talvez na sua cidade? Ou você quer expandir isso para o Brasil inteiro? Aliás, para o mundo inteiro, porque tem brasileiro no mundo inteiro. Povo para gostar de viajar e de mudar é brasileiro, né? Até porque a gente é feito de uma imigração enorme. Tem todos os países aqui no Brasil. Me diz um que eu vou te falar, vai encontrar uma pessoa que veio desse país para cá. Então, tá na nossa genética, tá no nosso sistema, essa questão da migração. Você vai encontrar pessoas que precisam do seu trabalho e que estão lá na Europa, estão lá no Japão, estão lá no Canadá, estão lá no México. Se você não entra na internet, e a internet é o mar. Eu estar aqui falando com você pelo Instagram é uma onda, como já teve o Snapchat, como já teve o Facebook, como já teve o Orkut, como já teve a ICQ. Lembra do ICQ, que parecia que estava com soluço quando alguém entrava? Aquilo era bem chato.
Olha, tô contando há quanto tempo eu já tô na internet. Mas essas ondas, elas passam. Você chega no topo e ela passa, chega no topo e ela passa. Mas a internet não é uma onda, é o próprio oceano. Essa é uma das mudanças de forma que você vai ter que fazer como um profissional que quer progredir, que quer ganhar dinheiro, que quer ajudar pessoas. Pensa nisso. Nós já estamos com 16 minutos e o nosso tempo aqui é 20 minutos. Olha quanta coisa que eu já falei em 16 minutos. E agora é a vez de vocês. Eu quero que vocês falem aí comigo. Francinete, Rodrigo, Alê, Edmar Oneda, meu professor de palestras maravilhoso. Emília, Cleimar, Bortolo, Inês, Karina, Janaína, Marley, Thaís, Andréia, Cândida, Deia. Vambora, gente. Pergunta. Ninguém tem pergunta aqui para mim? Esse tema que é tão sensacional, que é a mudança. E eu falei em morte. Você morre todos os dias. Você morre todos os dias. Essa pele aqui não é a mesma pele que eu tinha ontem. A pele demora, né? Demora uns 45 dias para trocar toda. Pior do que cobra, né? Na hora de trocar a pele. Mas todas as minhas células se renovam todos os dias. Mas as minhas crenças não se renovam automaticamente. Não, eu preciso fazer alguma coisa para renovar as minhas crenças, para transformar as minhas crenças, que é parar, como a gente está parando agora, e falar, peraí, o que eu estou comemorando? Peraí, o que eu estou fazendo? Qual é o significado disso para mim? Qual era o significado de tudo isso inicialmente? Era o mesmo? Tinha um outro significado? Será que eu estou repetindo o que a minha família fazia? Será que eu estou repetindo o que uma determinada religião ou civilização fazia? Isso faz sentido para mim? Ou está na hora de eu transformar, de eu renovar, de eu matar, de eu destruir, de eu eliminar, de eu transformar, de eu transmutar em uma coisa nova? Qual é a renovação que o meu momento está me pedindo? Inês está falando da fênix e é exatamente essa metáfora da fênix que queima e renasce. Renasce outra, renasce diferente. A Páscoa é um momento fênix. E se você for olhar em todas as mitologias, tem essa questão da morte e do renascimento. E normalmente ela está ligada aos infernos. Cristo morreu, ficou 3 dias no inferno e renasceu. E ressuscitou. Não foi só ele, Inanna também. Ela vai visitar Erixkigal lá nos infernos, passa 3 dias e volta. Em várias mitologias tem essa coisa dos 3 dias lá no submundo convivendo com Hades e voltando transformado. A transformação requer esse mergulho dentro de nós mesmos. E isso queima como o fogo da fênix.
É isso que transforma. Então eu desejo para você uma excelente Páscoa. Eu desejo para você essa renovação, esse renascimento, essa transformação enquanto pessoa e enquanto profissional. Seja um terapeuta rico. E eu vou te explicar qualquer dia desse o que é ser rico, porque cada letrinha dessa tem um significado. Seja um terapeuta abundante, seguro. Isso, Janaína, faz diferença fazer essa mudança. E nesse momento em que o planeta está em mudança, mais do que nunca, a nossa mudança interna é necessária. Beijo, até terça às 8, estamos aqui de novo. Obrigada, Deia, para você também. Valeu, Janaína.